Já começou aí? Opa. Eu trouxe algumas fotos de cartazes, das peças do Nelson. Hoje é um dia muito importante para mim, porque hoje é o último dia do exercício, da minha gestão à frente desse lugar tão bonito que é a Academia de Letras e Artes do Nordeste, que eu dirigi, hoje termina o meu mandato, por um ano. E foi feita por nós, juntos, compactuamos uma programação. A cada segunda quarta-feira de cada mês, nós tínhamos uma conferência aqui. E eu me pus então para a última, para ser exatamente o final dessa gestão. Então coloquei, cada um escolheu um tema, não foi nada imposto, dos diversos 10, 15, 12 conferencistas que tiveram aqui, e eu escolhi, cada um escolheu o seu tema, e eu então escolhi o nosso Nelson Rodrigues. Então, podemos começar. Na história do teatro brasileiro moderno, na história do teatro brasileiro, o modernismo se consolidou basicamente pela contribuição de Nelson Rodrigues, esse pernambucano de 1912, radicado no Rio, ainda criança, onde morou até 1980, quando morreu, e que é autor pernambucano, mas tão carioca na sua abordagem, de 17 textos teatrais, além de ser romancista, contista, cronista, memorialista. Mas basicamente é conhecido e foi consagrado como o pai o marco inaugural do modernismo no Brasil. São 17 peças que um crítico de teatro chamado Sábado Magaldi, que é um dos mais importantes críticos, que inclusive pertenceu à Academia Brasileira de Letras, definiu como pelas modalidades tragédias cariocas, peças míticas e peças psicológicas. Eu vou dar hoje uma ênfase maior às peças psicológicas, porque a primeira delas é exatamente uma peça que está classificada entre as peças psicológicas, e não míticas e não tragédias cariocas, que é a peça Vestido de Noiva, que estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em dezembro de 1943. Portanto, a obra do Nelson, no sentido da modernidade, se retarda em função da Semana de Arte Moderna, que é a Semana de Arte Moderna de 22, mas no teatro brasileiro esse modernismo só vai começar em 43. E eu tenho uma explicação em função disso, é que o teatro é uma arte coletiva, quando as outras artes que estavam representadas na Semana de Arte Moderna eram artes que dependiam do desempenho pessoal, um pintor, um compositor, um cantor, um pianista, não é? Um artista plástico. E o teatro é uma arte coletiva. Não adianta você ter um texto se você não tem um encenador apto a compreender aquela modernidade, aquela ruptura do ponto de vista estético e poético. Também não importa se você tem um diretor, mas não tem um texto, tem o autor, mas não tem o ator com um novo código de representação, se você não tem um iluminador com esse novo código, se você não tem um cenógrafo com esse novo código. Então é uma arte que dependia muito mais de um coletivo do que aquelas artes representadas na Semana de Arte Moderna em 22. Portanto, o teatro também é uma arte que se alimenta da sua contemporaneidade, ela precisa ser julgada pelos seus contemporâneos e pelos seus conterrâneos. E as artes plásticas, por exemplo, ela pode ser julgada muito tempo depois, ou por algum gênio. Mas nós não podemos, nós no teatro dependemos de uma coletividade, dependemos de uma mentalidade, de uma temporalidade para ratificar aquilo que nós fazemos. Porque nós não podemos ser analisados daqui a 10 anos, ou um poema analisado daqui a 10 anos, é possível. Mas uma obra de arte, como o teatro, é preciso ter o aval da sua contemporaneidade, do seu contexto social e da sua temporalidade. Então o teatro chegou atrasado a esta modernidade, digamos assim, ou a esse modernismo, exatamente por esses dois fatores. Primeiro, por ser uma arte coletiva, que depende da injunção e da ingerência de outros artistas que coletivamente produzem das suas diversas linguagens, e também pelo fato de que é preciso um público para validar, e não uma pessoa só, ou duas, ou um pequeno grupo. É preciso que uma plateia valide esse teatro no tempo, né, numa temporada. E foi exatamente por isso que o teatro não se radicalizou naquele momento
da Semana de Arte Moderna. Aliás, o único papel, digamos, cênico da Semana de Arte Moderna é a figura do Peolim, né? O palhaço Peolim, que seria, digamos, um palhaço moderno, que a modernidade dos paulistas, em 22, assimilou e trouxe para a Semana de Arte Moderna. Mas isso é o trabalho de uma pessoa, de um mímico, né? De um palhaço, que estava, digamos, rompendo com as gags, rompendo com aquele tipo de dramaturgia circense atrelado aos palhaços. Mas a revolução só vai acontecer realmente depois, em 1943. Embora, antes disso, em 33, 34, 37, nós tivemos a participação da dramaturgia do Ousa de Andrade. Mas aí caímos de novo na questão da coletividade. O Ousa escreve 3 textos, A Morta, O Homem e o Cavalo e O Rei da Vela, mas não são assimilados pela classe teatral. Né? Esses livros, inclusive, estão publicados. A peça, inclusive, chegou a ser proibida, uma das peças dele, e não houve encenação. O Ousa de Andrade só vai ser conhecido como autor nos anos 60, dirigido pelo grupo, pelo José Celso Martínez Corrêa, muito tempo depois do Rei da Vela, em 1967, embora a peça seja dos anos 30. Então vocês estão vendo que não adianta uma ruptura do ponto de vista literário se ela não tiver ruptura do ponto de vista da escrita cênica, né? E dos seus aportes coletivos para que aquela obra realmente galgue ao espaço de uma modernidade, né? De uma característica que rompe com os padrões hegemônicos de uma determinada época. Pela complexidade da narrativa do Vestido de Noiva, houve uma ruptura dos padrões estéticos até então hegemônicos no concernente à dramaturgia, à cenografia, à direção, à iluminação e à interpretação. Quer dizer, neste momento, sim, juntou-se um diretor chamado Ziembinski, que é um polonês fugido da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que veio ao Brasil, um cenógrafo, que é o Santa Rosa, e um autor moderno, meio pirandeliano, e naquela época, que era o Nelson Rodrigues. E um elenco de jovens do grupo Os Comediantes, que não tinham nenhuma relação com o mercado, né? Não tinham nenhuma necessidade de inserção de mercado, porque não eram profissionais do teatro, eram amadores. E eu tenho a tese de que o teatro brasileiro sempre se renovou a partir dos amadores. Aconteceu com o Pascoal Carlos Magno nos anos 30, aconteceu agora com o grupo Os Comediantes nos anos 40. Sempre os amadores têm a possibilidade de, por não ter atrelado o seu trabalho ao mercado, né, ao aval do mercado, podem romper com determinados padrões, com determinadas hegemonias de gosto estético. Então, essa montagem do Vestido de Noiva, que eu trouxe algumas fotos daí, da peça, que revela para a historiografia teatral do Brasil essa figura, a figura do polonês Ziembinski, porque é Ziembinski quem empresta, na década de 1940, a encenação brasileira, no sentido de unidade autoral a partir da direção que ele faz da peça Vestido de Noiva. Trata-se, portanto, de uma espécie de primeiro diretor encenador, um conceito que pressupõe uma figura capaz de coordenar todos os elementos expressivos do teatro para criar o que hoje nós chamamos e conhecemos como escrita cênica. É um coordenador de todas as criatividades que uma encenação exige. Porque antes da aparição dessa figura do encenador, que vem com o modernismo do teatro brasileiro e do teatro do mundo, havia a figura do ensaiador, que era aquele que se limitava a transpor para o palco as rubricas do texto, de modo a que os atores principais, donos das companhias, tivessem a oportunidade de ratificar os seus atributos geralmente histriônicos, sem levar em conta uma articulação interpessoal de estilo de interpretação. O Ziembinski nos faz, portanto, sintonizar, nos anos 40, com essas vanguardas europeias, com esses ismos, né, que o vanguardismo europeu estabelece nas artes plásticas, na literatura e também no teatro. O impressionismo, o expressionismo, um certo psicologismo que era tão pouco raro, tão pouco frequente no teatro brasileiro de então. Portanto, esse texto que modifica a estrutura da sua narrativa de composição, que é um texto de Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, permite a esse diretor
soluções que contrariam os códigos de produção do mercado profissional então vigentes. Numa época em que o padrão das peças em cartaz era a comédia de costumes, era o teatro de revista e o drama psicológico afeito às regras de unidade de tempo, de lugar e de ação, o dramaturgo Nelson Rodrigues rompe com tudo isso e funda a moderna dramaturgia brasileira ao estruturar em seu texto inovações que nos remetem aos conceitos fundantes daquilo que nós chamamos hoje de modernismo. E esses conceitos são exatamente uma ruptura e uma desconstrução da narrativa aristotélica, uma certa simultaneidade de ação em espaços e tempos dramáticos não lineares, a hegemonia do encenador na construção de uma unidade formal do espetáculo e a absorção dos aportes tecnológicos em interação com a performance dos atores. Ou seja, o teatro assumindo algumas conquistas tecnológicas e incorporando a sua narrativa, microfone, gravações e interação com o trabalho interhumano. Né? Isso já havia sido feito nos anos 30, inclusive no próprio circo, teve o Oswaldo Viana, o pai, mas ainda sem uma estrutura dramatúrgica de autor de literatura de qualidade mais sofisticada. E com o Zemlinsky, isso se torna, digamos, uma regra, um componente da sua modernidade. A peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, tem como ponto de partida um atropelamento. Quer dizer, o Nelson Rodrigues transforma um fato policial, né, corriqueiro, ele que vinha desde criança da reportagem policial, pega um fato policial, que é o atropelamento, e transforma numa complexidade de investigação psicológica profunda, sobre a qual eu gostaria de falar para apresentar essa peça, que é o marco da modernidade do teatro brasileiro. O atropelamento da personagem que se chama Alaide. Ela é atropelada, sofre traumatismo craniano e no hospital ela alterna momentos de semiconsciência e de inconsciência, nos quais lhe surgem lampejos nebulosos de recordações e de alucinações. A peça, portanto, registra esse processo, fazendo o espectador ver em cena o acidente dela, na parte real, né, na realidade, o seu atendimento hospitalar, também ligado aos episódios da realidade, mas também traz a repercussão desse traumatismo craniano na sua consciência. Então, há momentos em que a peça se passa no plano do real e há momentos em que a peça se passa dentro da cabeça do psiquismo dessa personagem. Então, a peça se divide em imagens que são imagens do real, imagens da memória e imagens de delírio, porque ela também lembra uma memória, se lembra de fatos conturbados, porque ela está perturbada por remédios e por intervenções médicas, e também delira. E a peça mostra essas três dimensões. A peça se passa em três dimensões. O plano do real, o plano da memória e o plano da alucinação. Ou seja, o Nelson Rodrigues transforma uma mera ocorrência de trânsito, né, um atropelamento, em uma complexa investigação sobre os meandros do psiquismo. Na peça rodriguiana, aparecem três planos de ação, quer dizer, a ação da peça se passa em três planos: o plano da realidade, o plano da memória e o plano da alucinação. Isso, inclusive, do ponto de vista físico, cenográfico. O plano da memória, num determinado nível do cenário, o plano da alucinação, em outro nível, e lá embaixo, um outro nível, que é o nível da realidade. Como se o cenário traduzisse as camadas do psiquismo dessa personagem, desse cérebro perturbado pelo acidente. No plano real, a cena do atropelamento da protagonista e os socorros prestados pelos médicos. E nos planos da memória e da alucinação, surgem imagens criadas pelo inconsciente ou pelo subconsciente da vítima do atropelamento, constituindo um acervo de impressões memorizadas e impressões retidas inconscientemente. É, portanto, com o somatório dessas vivências que Nelson Rodrigues alicerça o seu processo de ações simultâneas. Enquanto está acontecendo alguma coisa aqui num determinado plano, outras coisas estão acontecendo no outro plano. Então, ao mesmo tempo, você está vendo o que está acontecendo com ela, a notícia de jornal que reporta
acontecimento, né, o atropelamento, e ao mesmo tempo você vê as alucinações dela e as memórias conturbadas dela. E à medida que a peça vai acontecendo, a gente vai juntando pedaços dessas ações simultâneas para compreender o drama que essa mulher viveu, que não se resume simplesmente ao fato de ter sido atropelada. Ela tem uma vida interior pessoal, ela tem um casamento mal resolvido, ela tem uma relação com a irmã mal resolvida, etc., com os pais, etc., etc. Então a peça vai contando a partir dessas tridimensionalidades, dessa tríade de recortes epistemológicos para se compreender um drama personagem. Isso é absolutamente inovador, porque o normal seria, digamos, o comum, o usual, seria mostrar uma cronologia de fatos. E, no caso, essa cronologia é fragmentada e em dimensões de recorte de epistemologia completamente descolados, alguns deles, com a realidade, pelo menos objetiva, dos acontecimentos. A peça Vestido de Noiva, portanto, nesse sentido, ela faz uma certa alusão à abordagem freudiana do conflito das personagens. Embora o Nelson Rodrigues também se vincule em outras peças, sobretudo as peças míticas, a uma abordagem junguiana. Sobretudo a partir da montagem de uma peça chamada Álbum de Família. Quer dizer, de 43 a 44, ele ainda fica gravitando no inconsciente pessoal, né? Tem a ver com Freud. Depois ele parte para a ideia do inconsciente coletivo, né? Para as mentalidades, para as religiosidades, para essa construção do imaginário coletivo que nós associaríamos aí numa peça chamada O Álbum de Família, considerada a sua primeira peça da modalidade mítica. Um dos fatores deflagradores de uma celeuma em que essa peça se meteu, em relação ao texto Álbum de Família, se deve ao fato de que, nesta peça, o autor rompe com as circunstâncias da realidade, da memória e da alucinação, e, sobretudo, dessa verossimilhança, para se aprofundar num sentido mítico, aprofundando a sua compreensão de que os chamados baixos instintos, né, a sexualidade, etc., não se manifesta apenas nas personagens, digamos que têm aberrações ou complicações aéticas em relação ao sexo, mas sim que essa sexualidade e essas chamadas, entre aspas, aberrações sexuais, são ontológicas. Elas pertencem a todas as classes sociais e independem de circunstâncias sociais. Ela pertence, portanto, a todos nós, aos seres humanos, inclusive aqueles educados e forjados nesse aparentemente sacrossanto e intocável seio da tradicional família brasileira de formação católica e patriarcal. Acho que esse é o grande aspecto. Ele retira do gueto, do doentio, as questões dos monstros, das perturbações que tem a ver com a morte, com o tanatos, com a tanatologia, com a sexualidade. Ele retira isso do âmbito da doença ou da falta de engajamento social e coloca isso num plano ontológico, de que isso é algo que pertence à humanidade, ao ser humano e que se reflete na cultura, né, nas mentalidades, nas temporalidades, independentemente das condições sociais ou da biografia de saúde mental de determinada pessoa ou não. Mesmo aqueles que são considerados saudáveis mentalmente, ocorrem, né, são tomados por essas volições, por essas pulsões que eu chamaria de ontológicos, né, em relação à tanatologia e em relação à sexualidade, e a junção dessas duas coisas. O Salvador Magaldi, quando fala desse novo caminho do Nelson, ele diz que a peça põe em cena personagens como que anteriores à história e à civilização, como se fossem personagens que pairam além das civilizações, né, além da cultura. Mostra o incesto, a peça é sobre o incesto, não como um fenômeno excepcional, mas como um impulso recôndito da natureza humana. Porque a peça é uma peça chamada Álbum de Família, e é exatamente uma sequência ou uma pulverização do ato do incesto. O pai com a filha com o filho, o marido com não sei quem, quer dizer, há uma corrente, né, de transgressões, sobretudo no âmbito da família, e tendo como centro a questão do incesto, do tabu do incesto, na peça Álbum de Família. É a partir daí
que aquilo que hoje nós consideramos a imagem pública, pelo menos o senso comum do Nelson, se constrói. Antes dessa peça, Alma e Família, o Nelson não era considerado, pelo contrário, não era considerado um obsceno, um polemista. É a partir daí, sim, de 45, que ele é considerado alguém doente, sexualmente mal resolvido e mórbido, né? É exatamente por causa dessa peça. E é exatamente por causa dessa peça que ele diz: no teatro, eu quero fazer agora um teatro desagradável. Eu fui corrompido por aqueles que me amaram. Eu quero desagradar a quem me elogiou durante o período em que eu fiz a peça Vestido de Noiva. Eu quero desagradar o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, o Pompeu de Souza, todos aqueles que criaram uma aura de genialidade em relação ao Nelson. Eles, pelo contrário, só é grande autor aquele que consegue ser desagradável, aquele que consegue provocar o tifo e a malária na plateia. E é isso que eu me ponho, mesmo que eu não... A vaia para mim é consagradora e não o aplauso. Eu acho que a vaia que é consagradora porque permite a mim reconhecer que incomodei. O teatro tem que ser não de acomodação, mas de incômodo da plateia do seu tempo. Então se cria essa celeuma em nome do Nelson. E a sua obra passa a ser apontada, ora como inaceitavelmente obscena, ora como inoportunamente moralista, sempre associada à ideia de exploração das aberrações ou dos desvios da sexualidade, por causa possivelmente de algumas adaptações cinematográficas que depois surgiram, inclusive da peça O Alma de Família. E não compreenderam, digamos, esses cineastas dos anos 70, da época da pornochanchada, compreenderam apenas, digamos, o raso dos enredos do Nelson e não compreenderam a profundidade do Nelson como um anjo pornográfico, mas um anjo sempre emaranhado em perversões, em enredos, mas enredos que exploram aspectos escatológicos do sexo, mas que, na verdade, compreende esses desvios, digamos, como integrantes de uma antologia, né? de uma ontologia, melhor dizendo. Né? Na verdade, os temas substanciais que essa pornochanchada não compreendeu, que são os temas substanciais do dramaturgo, são exatamente os sintomas de toda uma sociedade que as personagens dele introjetam. A tirania do social sobre o pessoal, a perversão ontológica intrínseca ao ser humano, a taxativa e frustrada tentativa de superação dos instintos, o mergulho abissal no inconsciente de suas personagens, sempre nessa topografia limítrofe, nesse dilema entre Eros e Thanatos. Nelson Rodrigues, neles são recorrentes os enredos em que o sexo, o amor e a morte se interrelacionam e se completam. O erotismo, a morbidez, a moral das personas rodriguianas tem raízes fincadas no inconsciente, eu disse, freudiano, esse consciente pessoal, mas também no inconsciente coletivo, que eu atribuo aqui ao nosso Jung. Ora, o inconsciente da personagem trai a personagem, levando essa personagem a extrapolar todos os códigos sociais, éticos e morais, e de outras vezes o subconsciente se sobrepõe, né, com a sua censura, reprimindo os personagens e a sua tendência instintiva. Então, os personagens geralmente da obra toda estão geralmente nesse impasse. Uma hora, o inconsciente vaza, aliás, o Milor Fernandes dizia que o inconsciente é a única coisa que vaza por cima. O inconsciente vaza, e aí os personagens são tomados por esse inconsciente. Né? E em outros momentos, o subconsciente, as repressões, as limitações sociais dominam a personagem e ela se submete e paga o preço por reprimir as suas volições, as suas vontades. Né? A tensão fundamental que atravessa, portanto,
as peças do Nelson se originam no confronto consciência e inconsciência. Ora o inconsciente trai, ora o subconsciente predomina. As situações dramáticas, então, são urdidas de forma que a personagem viva obsessivamente a polaridade id, que é o inconsciente, né? E o superego. As personagens estão exatamente deixando-se levar por uma dessas forças. Ora pelo id, ora pelo inconsciente, ora pelas repressões do subconsciente, do superego, né? Que Nelson, aliás, ele tem uma forma de denominar essa tensão. Ele chama de tensão dionisíaca, a tensão entre o inconsciente e o subconsciente, uma tensão dionisíaca. E que é esta tensão que ele quer colocar em todos os personagens. Esta tensão é que deve ser apontada, portanto, como responsável pela ambiguidade que se expressa em cena, na qual vontades contraditórias complementam-se, amalgamadas e superpostas. O personagem vive esse conflito, mas ele não se decide pelo inconsciente ou pelo subconsciente, né? Ou pelo superego. Ele fica nessa linha limítrofe. Uma hora cede ao superego, outra hora cede ao inconsciente. É desta tensão que advém a ambivalência entre razão e instinto, entre racionalidade e impulsividade, entre intenção de fazer alguma coisa e o gesto de fazer, entre palavra e ação das personagens de Nelson Rodrigues. O teatro rodriguiano expõe a nu essa polarização radical de vontades contraditórias que se complementam, de confrontos entre o que a personagem quer, o que a personagem pode e o que a personagem deve fazer. E aí a gente se lembra um pouco, né, dessa tríade, né, que tem a ver, acho que com Kant, né, entre aquilo que é o aspecto psicológico, né, a vontade, o aspecto sociológico, que é o que deve ser feito, né, e o deontológico, que é o que deve ser feito, e o social. Então, quer dizer, o querer, o poder e o dever provêm respectivamente de injunções sentimentais, de estratificações sociais e de imposições éticas, estabelecendo assim essa tríade de aspectos. A personagem fica, portanto, entre esses três aspectos: o psicológico, o sociológico e o deontológico. A moral, a ética e a vontade. São as três questões. Aquilo que eu devo fazer, mas não posso fazer. Aquilo que eu quero fazer, mas não sei fazer, né? Não devo fazer. Então, a personagem vive esse conflito entre o dever, o poder e o querer. Considerando-se, de modo geral, a radicalidade da obra do Nelson, se percebe que nela se explicita a tese de que o homem, o ser humano, na tentativa de vencer essa polarização, radicalidade, racionalidade e irracionalidade, toma consciência de si mesmo, enquanto um ser histórico-social, quando, por exemplo, descobre o sexo. O Nelson acha que o primeiro ato da civilização, que vai gerar esse conflito deontológico do querer, do poder e do dever, é exatamente quando o homem descobre a sua nudez. E ele diz que a adoção da folha de parreira é o primeiro ato, é a primeira atitude humana, que é um marco de uma civilização que interdita os instintos e a eles tenta se sobrepor. Esse jogo nasce exatamente quando o homem reconhece o seu sexo e põe uma folha de parreira para impedir que esse sexo se manifeste na frente do outro, etc. Ele acha que esse é um marco civilizatório desse conflito de racionalidade, desse homem centauro, como Nelson diz. O homem é um centauro, o ser humano é um centauro, né? Metade animal e metade racional. Então, que a grande luta é em que momento o animal que está lá atrás, no rabo, né, das ancas, domina a cabeça e em que momento a cabeça reprime a animalidade. É esse o grande drama desse homem centauro que precisa ser resolvido. Essa reação ao sexo, encarada como algo, o sexo como algo pecaminoso, tem origem na formação católica do Nelson Rodrigues, e particularmente na leitura que o autor ainda a sexualidade ao sentimento e ora condiciona a sexualidade
a uma prática sexual como resultante de uma instintividade própria dos animais irracionais. Nos textos rodriguianos, personagens tomados por súbita e transigente recusa às atitudes mundanas, chegam a admitir a sexualidade apenas como reprodução, alegando, como justificativa para esse posicionamento, preceitos de um catolicismo, para nós, no mínimo, conservador. E ele era um conservador católico. Nelson se declara católico, diz ele que tem uma fé inestancável e deslumbrante em relação às imagens sacras. Aliás, a educação dele religiosa passa por esse dilema entre a escolha dos evangélicos ou católicos, né? Ele tinha tias católicas e tinha tias evangélicas. E diz que ter preferido ser católico porque havia os ritos católicos, aquela aura ritualística dos católicos. E ele prefere isso, né? E coloca então nas peças dele os personagens que, mesmo destituídos de religiosos, se encarnam esse rito de devoção como se o pecador rezasse, mesmo quando profana alguma coisa ou quando blasfema. A peça dele tem uma peça, as personagens têm um comportamento ritualístico. Falo das peças míticas. É decorrente desse fascínio pelo cerimonial católico o interesse do Nelson pelos rituais sagrados da morte. Outro tema fundamental da obra. A morte e o sexo e o amor. Tomemos como, por exemplo, um personagem de uma tragédia carioca chamada A Falecida. A personagem chama-se Zulmira, é protagonista de A Falecida. A Zulmira nega, por complexo de culpa, a sua sexualidade, acalentando a ideia de que a suntuosidade dos ritos fúnebres poderá compensar o sacrifício dessa negação. Ela acha que, se negar a sexualidade, poderá ser perdoada e ter vida eterna, etc. E ela teme, então, em alimentar um sonho de merecer um enterro cuja aura de solenidade e de reverência possa remediar o martírio da sua mediocridade de vida e o seu passado, a sua vida pregressa de sexualidade, de amantes, etc, etc. O autor, no entanto, contraria esta ânsia de compensação da personagem, reservando no final da peça para ela não esses enterros suntuosos e de mausoléus também grandiosos, mas sim uma cova rasa de um caixão sem o mínimo brilho, né? Como quem diz, não adianta, a vida é muito mais cruel, muito mais crua do que o seu desejo de compensação quando você negou a sua frustração sexual. Frustrando a personagens que procuram, ora na prática sexual, ora na morte, compensar o vazio das suas existências, o escritor indicia um certo reacionarismo fundador de toda a sua visão de mundo, traduzida por uma desesperada descrença no ser humano e pela dilacerada convicção de que o homem, impotente para promover em si mesmo, a reversão da sua intrínseca pusilanimidade existencial, o homem, ou o ser humano, está condenado à neurose e à angústia. Sem essa possibilidade de redenção, a não ser pela morte. A morte que lhe permitiria a transcendência da carne pelo espírito. Então, ele coloca que o homem está condenado a essa animalidade, tenta controlá-la, né, e regrá-la a partir da racionalidade, mas que, na verdade, isso só poderá ter realmente uma dimensão de superação a partir da morte, quando o homem realmente perder a sua condição carne. Mas enquanto ele for carne, ele será sempre um centauro. Portanto, ele será sempre um atormentado, e só a morte poderá libertá-lo. Nesse sentido de reacionarismo, mesmo tendo apoiado a ditadura militar das décadas de 60 e 70, criticando a transgressora militância da esquerda, o Nelson Rodrigues, que era amigo de tanta gente da esquerda e de direita, se fez, do ponto de vista político-partidário, um antológico reacionário. Mas ele poderia também ser descrito como uma espécie de reacionário ontológico,
que o homem realmente não tem capacidade de superação na experiência terrena, humana. Então ele não seria só um reacionário antológico, ele seria um reacionário ontológico. Não acredita na experiência humana para a solução da angústia do homem. Ele diz, ou o homem se angustia, ou então apodrece. E é esse homem que diz de si mesmo. E eu recortei aqui algumas frases num texto compilado para dar uma ideia do que ele próprio pensa dos seus grandes temas, o amor, a morte e o sexo. Ele diz, Nelson Rodrigues, abre aspas, o ser humano é triste, não porque morre, mas porque vive e procura na prática sexual compensar o vazio da sua existência. Ora, crer que a angústia infinita, da infinita complexidade do ser humano, pode ser compensada com experiências sexuais aleatórias, nas quais o desejo se frustra depois da posse, é digno de um translúcido simplório. Sexo, e apenas sexo, é coisa não para o homem ou para a mulher. É coisa para os bezerros, os bodes, os preás e os jumentos. Sexo, e apenas sexo, vale para os bodes, os gatos do telhado, os vira-latas do portão. Bem sei que o ser humano ainda não é nem gato, nem bode, nem cachorro. Ainda não. Mas está fazendo tudo para ser bode, cachorro ou gato. Por isso é que o ser humano, em todos os quadrantes, é um caso perdido. O ser humano fracassou. E nada diminuirá a sua angústia, a não ser a morte. Ainda que passe por um passe de mágica, e cada um de nós, por um passe de mágica, tivesse, digamos, 8 amantes, 800 castelos e 800 limusines, mesmo assim, não deixaríamos jamais de sofrer as nossas cólicas emocionais. Até porque, bem mais importante do que a genitália, são os ovários da alma. Nos ovários da alma e não nos ovários da carne é que estão os verdadeiros órgãos sexuais. Por isso, nos meus textos, a volúpia é trágica. Numa época em que a maioria se comporta sexualmente como um jumento ensapatado, eu transformo nas minhas peças um simples beijo numa abjeção. Porque a ficção, a meu ver, precisa ser atroz. O personagem é vil para que nós não sejamos. O personagem realiza a nossa miséria, a miséria inconfessável de cada um de nós. E no teatro, logo no teatro, que é tão plástico, que é tão direto e tem um impacto tão mais puro, esse fenômeno de transferência do palco para a plateia se torna muito mais válido. Para salvar a plateia, é que escrevo. Para salvar a plateia, é necessário encher um palco de assassinos, adultos, insanos. Em suma, é preciso encher o palco de uma rajada de monstros que somos todos nós. Os fariseus, meus críticos, dizem que meus personagens dão a impressão de sordidez e me pedem: escreva personagens normais, escreva personagens normais, como todo mundo. E, no entanto, não ocorre a esses quadrúpedes que os meus personagens são normais, são exatamente normais, e por isso provocam essa repulsa, exatamente porque meus personagens são como todo mundo. E incomodam porque ninguém gosta de ver no palco as suas íntimas chagas, as suas inconfessáveis abjeções. Mas qualquer um de nós tem os seus íntimos pântanos adormecidos e certos acontecimentos acordam a lama do seu sono profundo. Há no ser humano, e ainda nos seres humanos melhores, uma série de ferocidades adormecidas. Por isso é que nos consultórios de psicanalistas, nos consultórios da psicanálise, há uma gente, sim,
Esses consultórios estão cheios, sempre cheios, mais lotados do que o Maracanã em dia de Fla-Flu. E tem filas de espera, com gente pendurada até no lustre. Porque o sujeito vai ao psicanalista em busca de algo fundamental e tão simples. O sujeito vai ao psicanalista à procura de um ser raro, um ouvinte. Um ouvinte para as suas confissões. Durante aquele tempo, espaço de tempo, talvez 1 hora, 45 minutos, não sei, o paciente sabe que alguém, pelo menos alguém, o escuta e paga esse ouvinte. Porque em nossa época, ninguém ouve ninguém. O que nós chamamos de diálogo é muitas vezes, ou na maioria das vezes, um monólogo, cuja resposta é outro monólogo. Como se o mais importante numa conversa fossem as palavras. Não, o mais importante numa conversa não são as palavras. É engano! No autêntico diálogo, o que importa não são as palavras. O que importa no diálogo é a pausa. É na pausa que duas pessoas se entendem e entram em comunhão. Por isso é que existe o psicanalista. Porque o psicanalista tem mais orelhas do que o comum de nós. O psicanalista tem mais orelhas do que o comum de todos os mortais. E então o psicanalista ouve o outro que com a sua esplêndida saúde vocal fica ali a escavar todos os seus transtornos emocionais enterrados dentro de si como sapos de macumba. Mas a pessoa não vai ao psicanalista apenas para ser ouvida pelo psicanalista. Na psicanálise, a pessoa tem a oportunidade de, sobretudo, se ouvir e tentar reconhecer, entre tantas vozes interiorizadas, a sua própria voz. O ser humano vai ao consultório do psicanalista não para se sentir curado, até porque ninguém está doente. Essa pessoa que vai ao psicanalista está angustiada, não doente. E a angústia não é doente. A angústia é, na verdade, saúde. Doença, na verdade, é a falta de se ouvir. É a falta que fala da falta do amor. Porque todos nós sabemos que, na verdade, é o amor que nós queremos. E é o amor, ou a falta dele, que faz com que alguém vá ao psicanalista. O amor próprio ou o amor por alguém. E que todos nós procuramos, na verdade, é esse amor que é o tema da minha obra. Não esse amor normal, não, que não tem imaginação, um amor que não tem audácia. Não, não. Nós procuramos, não esse sentimento que vive de pequenos escrúpulos, de vergonhas medíocres, de limites covardes. Não, esse é um amor muito normal. Nós queremos o contrário, queremos um amor eterno. O amor que nem a morte bate. Por isso é que eu tenho essa obsessão temática que me persegue. O amor, o sexo e a morte. Todos os meus textos são uma meditação sobre o amor, o sexo e a morte. Para mim, ninguém ama por uma temporada. Não, ninguém ama por 2 semanas ou por 6 meses. Não. Quem ama, ama para sempre. O amor não acaba. E se acaba, não era amor. Porque eu penso assim, é que muitos me chamam de flor de obsessão. Eu não protesto, eu explico e até admito, eu sou realmente um obsessivo. Aliás, o que seria de mim, aliás, o que seria de nós, se não fosse 3 ou 4 ideias fixas? Não há santo, gênio ou herói sem ideias fixas. Só os imbecis não têm ideias fixas. Eu tenho ideias fixas, sim. E por isso que eu sou realmente um obsessivo. Sim, eu sou um obsessivo. Tanto que se eu fosse importante, se algum dia meu nome figurar numa enciclopédia, eu gostaria que essa enciclopédia descrevesse o meu verbete mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Nelson Rodrigues, autor brasileiro, também conhecido por flor de obsessão, etc, 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 etc.
deixar espaço. Alguém procurava esse mundo para explicar isso. Mas se der certo, se der tempo, eu interpreto. Mas eu queria ouvir, queria vir abrir para que as pessoas falassem. Olha o meu produtor cuidando de mim, tá vendo? Me dando aplausos, gente. Aplausos que Deus me. Meu aluno há 40 e tantos anos. Meu produtor ficou preocupado comigo. Vou dar água para ele. Se éramos felizes, éramos felizes. É verdade. Isso é uma fala de uma peça, da última peça do Nelson, chamada A Serpente, que ela separa-se do marido, né? E você e o Décio brigaram? A irmã pergunta e ela responde, sim, brigamos. Aí a irmã diz, mas como vocês pareciam tão felizes? E ela responde, se parecíamos felizes, é porque éramos dois cínicos. Aliás, o Nelson Rodrigues dizia, todas as minhas peças deveriam se chamar A Serpente. Eu quero agora esnobar um pouquinho, tá? Eu conheci Nelson Rodrigues, eu estive com ele, eu fui recebido por ele. Em 1978, essa figura tão linda chamada Pascoal Carlos Magno me levou ao Rio, quer dizer, eu estava no Rio e ele sabia da minha admiração pelo Nelson, eu estudo o Nelson desde 1978, quando montei uma peça do Nelson, chamada Valsa número 6, e ele então me levou à casa do... Conseguiu, Nelson, recebe esse menino que, sabe, gosta de ti, conhece tudo, você vai gostar. E o Nelson me recebeu no Leme, no apartamento dele, morreria 2 anos depois, ele morre em 80, e eu estive com ele em 78. E ele conversou muito sobre a obra dele. E uma das frases que ele me disse foi exatamente essa. Todas as minhas obras, todas as minhas peças deveriam se chamar, ou poderiam se chamar, A Serpente. Porque esse é o grande problema dessa mitologia, da mitologia que eu trouxe para a minha obra, né? Você tem o que você deve fazer, a interdição do que não deve fazer, Eva e Adão, e a serpente dizendo, faz, tá aqui, faz. Como? Vai, transgride, não obedece. Né? Então, é nesse sentido que todas as obras dele poderiam se chamar A Serpente. Se vocês não perguntarem, eu faço como, hein? Perguntar não precisa perguntar. Falar. E Nelson assolado por questões financeiras, Joraci Camargo, voltando dos teatros do Rio na época, ele diz, vou para casa fazer uma comédia. E escreve A Mulher Sem Pecado. Eu só queria fazer uma comparação com 2 gênios brasileiros. Nelson coloca na Mulher Sem Pecado tudo que está na sua obra particular. Igualmente como Machado de Assis, que coloca tudo na ressurreição, que é dito o primeiro romance romântico. Era só isso, se vira, bebê. Você me dá a oportunidade de dizer que a primeira obra que eu citei do Nelson é Vestido de Noiva, de 1943. Mas, na verdade, a primeira obra modernista, digamos, que deu um impacto na sociedade, enfim, no mundo intelectual, é Vestido de Noiva, de 43. Mas ele escreve antes uma outra peça, uma primeira peça, que se chama, essa que você se referiu, que é A Mulher Sem Pecado, que é a história de um homem obcecado, que compreende que a mulher dele não pode ser fiel a ele, que ela tem uma serpente dentro dela, ela tem os instintos, ela tem o desejo, e que aquilo é incontrolável, que ela vai traí-lo. Então ele finge que está doente, que ele é paraplégico, que ele está de cadeira de rodas, e ele praticamente ele insinua que é, que é inexorável a traição. E ela termina realmente fugindo com o motorista, né? Ou então Machado, nessa frase linda, que eu acho que é um conto chamado A Vara, aqui quem é especialista sabe tudo, até decorado, o Carlos Augusto Viana.
num romance chamado A Vara, ele diz: se a Rita tinha 42 anos e 27 nos olhos. A frase lindíssima, né? Para dizer que ela tinha 44 anos, naquela época do século XIX, 44 anos, 42, era uma senhora, velhíssima, né? Velhíssima, as fotos da morte. Mas ele dizia: ela tem 42 anos e é essa mulher comportada do século XIX, mas ela tem 27 anos nos olhos. Ou seja, ela tem juventude, ela tem fogo, ela tem sexualidade ainda, né? Então é lindo como uma frase tão curta, né? Se a Rita tinha 42 anos e 27 anos. A missa do galo, o quê? Sim, o que você está dizendo? Minha gente, bota o microfone ali. Eu às vezes não ouço. Eu às vezes não ouvi o que você disse. Sei que é sobre a missa do galo, outro ponto lindo. Eu só fazia uma comparação com a representação de uma mulher que é reprimida é ao mesmo tempo a representação da sedução. É como essa imagem, por exemplo, da mulher santa é também o que causa um aspecto da sedução. E outra coisa que me saltou durante a fala, principalmente se pensarmos que a música que abriu esse momento foi de Chico Buarque, foi pensar no elogio da traição de Calabar. Porque veja bem, se por um lado nós temos dentro de Nelson essa fala, perdoa-me por me traíres, dentro do elogio da traição nós temos a acusação de um traidor que não fala. E como esse silêncio instaura o lugar da traição? Eu fico me perguntando. Assim como esse tema da traição também está embaixado no seu livro Dom Casmurro, né? Essa obsessão de que ela vai trair, de que ela traiu sim, né? O Bentinho e o Estevão. Não, é porque eu não estou ouvindo você, por isso que eu tenho que falar. Mais ou menos, acho que é porque tem. É porque tem eco no espaço. Não, porque nesse ponto, a missa do galo, em que o rapaz, o adolescente, está na casa da viúva à espera da meia-noite, né? Exatamente. Aí ele fica, na verdade, o narrador já está adulto, está só relembrando essa cena. Aí o Machado faz uma frase genial, diz, ela olhou para ele e passou a língua dos beijos, que aí não é naturalista, aí é que Camões usa dos Lusíadas, para umedecê-los, que era um gesto de sedução. E engraçado é que um conto erótico, chamemos assim, sem o ato, sem nenhum tipo. É tudo insinuação. Aí o amigo vem buscá-lo. É um rapazinho jovem com a moça viúva, uma senhora, de noite, e é toda uma insinuação, ele vai ficar com ela vai seduzi-lo, ele vai seduzi-la, e no entanto não acontece nada, mas acontece tudo, com gestos tão pequenos como esse. Essa questão do erotismo lá fora, sem impacto de intercência. Mas foi o que eu disse. Fala no microfone. Alder Teixeira, fala. Tá aí ao teu lado, tá ao teu lado aí o microfone. Não é por frescura não, porque a gente não está ouvindo. Eu ando muito inimigo dos microfones. A gente conversou num momento assim extremamente honroso para mim, entrevistado por você, nós discutimos essas interlocuções que há entre, por exemplo, Bergman e Nelson Rodrigues, Strindberg e Machado de Assis. E eu acho, depois dessa brilhante exposição que você fez, como sempre, com a profundidade, com domínio de informações e com uma sutileza analítica que caracteriza bem o grande intelectual que você é, até se fazem desnecessários outros comentários. Mas nós tivemos agora a possibilidade de nós que lidamos com a arte, de fazer uma reflexão sobre a potência da arte como
uma instância que se ressignifica e se reatualiza. Infelizmente, o público não. A propósito do show da Madonna nas areias de Copacabana, nós tivemos uma expressão ipsis literis do que, em essência, há 50 anos o Nelson Rodrigues fazia. Que ele, à sua época, tenha sido estigmatizado da forma que foi, mas hoje compreendido em toda a sua prodigalidade, nos anima, nos entusiasma, mas nos entristece e envergonha que a sociedade brasileira, sobretudo essa classe média que Nelson Rodrigues, com tanta contundência, criticou, usem outras ferramentas para tentar desconstruir um espetáculo que, na sua essência, é o espetáculo que projeta em espelho o que há de inconfessável em cada um de nós. Era essa a observação, agradecendo pelo privilégio de ouvir uma exposição assim tão vertical e, ao mesmo tempo, tão acessível, tão clara, tão transparente. Parabéns. Obrigado, Alda. Eu tenho uma relação com o Nelson, não só de ter sido recebido por ele, passei uma tarde enorme com ele, privilégio, inclusive, de contar que ele foi me deixar no elevador, se despediu de mim, foi a única vez que eu estive com ele, devo isso a Pascoal Carlos Magno, que deu o aval, disse, olha, você vai receber um menino de 24 anos, mas não é um estudantezinho, é uma pessoa que tem a ver com você. Você vai ver. E realmente tomamos café juntos e conversamos muito. Ele não tinha estreado ainda a Serpente só vai estrear em 79, quando eu estive com ele em 78. E ele disse que todas as peças dele deveriam se chamar A Serpente, que a obra dele é isso mesmo. E que a grande obsessão dele é duas mulheres desejando o mesmo homem, né? Duas irmãs desejando o mesmo homem, com personalidades diferentes. Mas ele tem essa... Depois eu me entusiasmei, montei peças do Nelson, a Valsa Proibida, Valsa número 6, duas versões. Depois montei uma ópera em São Paulo, chamada Bis, baseada em Dama de Lotação, o patrocínio do Sesc de São Paulo, meu querido, amado Danilo Santos Miranda, que patrocinou no Sesc de São Paulo. E depois também fiz uma espécie do que eu chamo hoje de heterônimo meu. Eu tenho vários textos e já fiz espetáculos com o heterônimo meu chamado Nelson Ricardo Guilherme Rodrigues. Que eu faço em Nelson Rodrigues dizer o que eu quiser, porque eu mimetizo a fala do Nelson e vou contar isso aqui porque é muito curioso. Quando eu fui fazer a peça, esse Bravíssimo e outras peças, Bis, no Arto, todas as peças que eu boto nesse nome, Nelson Ricardo Guilherme Rodrigues, quando eu fui a São Paulo, tá gravando? Não era bom gravar não essa parte, mas enfim. Eu vou confessar algo não muito ético, mas enfim, é muito engraçado. Como é? Eu posso ter inimigo, né? Não, mas já passou. É o seguinte, o Miranda me telefonou, me chamou, Danilo dos Santos Miranda, presidente do Sesc Nacional, e disse, nacional não, de Brasília. De Brasília não, de São Paulo. E ele disse, Ricardo, esse texto eu preciso da autorização da família. É um texto do Nelson, que eu coloquei lá, né? E eu preciso que a família apoie. Muito bem. E senão não podemos patrocinar. E então me pagou uma passagem de hospedagem, foi ao Rio, e eu comecei a conversar com o Nelson Rodrigues Filho, que estava tomando conta, eram os dois filhos, Jofre e Nelson, tomavam conta da obra do Nelson. E aí assim, me encontrei com ele na cervejaria, e que bonito, você gosta do meu pai e tal. E eu entreguei o texto. Ele disse, vamos nos encontrar sábado. E aí, no sábado, depois que eu leio, eu te digo. E a frase engraçada é exatamente agora. Ele chega para mim e diz, onde foi que você encontrou esse texto tão lindo do velho? Ele chamava o pai dele, mas ele é uma paixão. E eu escrevo como se fosse ele. Mas esse aqui não, esse é ele mesmo. É um conto chamado Morte pela Boca, que eu fazia, eu faço há 20 anos. Eu vou ler, mas com uma certa desenvoltura, porque eu conheço o texto. Mas eu trouxe porque faz muitos anos que eu não faço. Tem duas perguntas? Então, eu quero encerrar com
com a leitura. Mas alguém quer falar? Pois não. Ricardo, boa noite. Muito obrigado pelo Fabrício. presente. Ficar em pé, né, para ficar Pois não. Boa noite. É uma pergunta não objetivamente sobre o Nelson, é sobre o seu teatro radical. Uma coisa que fica muito visível são o jogo das tensões, não é? Eu queria te perguntar o seguinte, o Nelson, assim como todos os grandes autores que jogam com as tensões e com as podridões que nós temos em nós, não só do ponto de vista do que queremos falar, mas também do que somos. O seu teatro radical, você, que é de uma genialidade imensa, como é o Teatro Essencial da Stogos e como é de muitas outras pessoas que criaram suas poéticas. O seu jogo de tensões, você busca do Nelson ou já é uma coisa que você carrega de si? Porque você não montou só Nelson, você montou muitas outras coisas. São 200 peças. 200 peças. Mas você dialoga um pouco com isso nesse seu começo dessas suas tensões? Como é que é esse processo? Eu queria te perguntar. Na verdade, não é. O Nelson é uma paixão pela maneira de escrever, etc. Eu tenho discordâncias políticas, é óbvio, né? Ele é um homem de centro-direita e eu de esquerda. Mas não é inspirado nele, porque as tensões dele são do outro nível, como eu falei aqui. A tensão do inconsciente, do subconsciente, né, do superego, etc. E o meu teatro, eu diria que ele tem mais influência pela dialética, desde os gregos até Hegel, né, as tensões dialéticas, pelo pensamento dialético, e talvez um pouco do livro do taoísmo, né, o livro do Fritjof Capra, que é um livro fundamental para a minha concepção do teatro radical. Aquele livro que descobre as polaridades na ciência e nas religiosidades. Aquele que chama um livro chamado O Tao da Física, aquele símbolo da sombra do claro, claro da sombra. Acho que isso, essa capacidade de sintetizar na cultura e na ciência essas polaridades, isso é fundante para o meu pensamento de radicalidade do teatro. E não o Nelson. O Nelson é uma paixão pela palavra, pela ironia, pelo humor, que eu não consigo fazer, mas enfim. Ou melhor, faço de outro jeito, não do Nelson. Quando eu quero fazer humor rodriguiano, eu faço intertextualidade com o Nelson Rodrigues. Mais alguém? Posso ler o conto? Opa! Que bom! Alô? Bom, parabenizar também a sua palestra, muito bem estruturada, e agradecer também à Rádio Universitária, porque se não fosse pela Rádio Universitária, eu não teria sabido sobre agorinha à noite e vim correndo para cá. Né? Então, a Rádio Universitária da Universidade Federal do Ceará é um dos pontos de sobrevivência, nesse mundo que a gente vive. Eu só queria pontuar uma coisa, que você não tem tempo de falar tudo, naturalmente. Claro. Não foi isso que você quis dizer? Eu me programei para falar 50 minutos e falei 55. É só a questão do reacionarismo. Eu não me conformo em considerar Nelson Rodrigues como reacionário. Eu sei que politicamente ele era amigo do Médici. E tem um livro chamado O Reacionário, né? Mas, no ponto de vista como literato, teatro, etc., não chega nem perto. É verdade. O conceito não contempla Nelson Rodrigues. Porque reacionário é alguém que é um romântico de um passado. Né? O reacionário não é só um conservador, é alguém que quer voltar a regredir mais ainda. E eu não acredito nem nesse pessimismo dele. Né? Quando fala dessa sexualidade, ele, na realidade, ele é alguém que tem uma esperança desesperada. Né? Só que tem essa esperança desesperada pode ter essa flor de obsessão. Né? Pela linguagem, pela criatividade, pelo humor. Né? Quer dizer, pode ser que eu esteja errado, mas eu não conheço um reacionário de bom humor, irônico. Quer dizer, ele perturbava muito a ortodoxia de gente da esquerda. Foi uma passeata popular, foi, mas tinha algum negro desdentado com a camisa do Flamengo. Aí, se essas críticas incomodavam, é porque tinha alguma coisa. Então, ele é o revolucionário da palavra, o revolucionário. Mesmo quando a linguagem aí do caixão pobre, né? Isso é uma inversão completa da estética reacionária, né? É o outro lado do símbolo. Um reacionário não é capaz de fazer isso. Ele vê o símbolo como um fim em si mesmo, o rito como uma coisa que não pode ser nunca mudada, né? Mas ele é até, pode-se dizer, ahistórico, né? Quer dizer, se Nelson Rodrigues fosse um reacionário da estética, ele jamais teria escrito o que escreveu, né?
Sim, É muito mais um parênteses. Não, que está eu- corretíssimo. Eu acho que é um posicionamento dele como memorialista, num determinado tempo, datado, dos anos 60, anticomunista e anti-educação sexual das escolas. Enfim, alguns posicionamentos, digamos. Ele próprio publica um livro em 67 chamado O Reacionário. Eu sou reacionário, né? Mas você tem toda a razão de que a obra não é, a obra, né, e o pensamento de incomodar a esquerda é um pensamento de militância, de inteligência, e que tem um olhar sobre as contradições da própria esquerda. Mas quando eu me referi aqui, eu quis fazer apenas. Eu datei, coloquei nos anos 60, né, essa questão do racionalismo, mas você tem toda a razão, ele não é um personagem tosco, saudosista do passado. Eu acho que é uma grande mudança do ponto de vista biográfico. Ele muda a posição dele porque o filho dele, primeiro porque ele era em si, mas há um fato curiosíssimo em relação ao Nelson. O filho dele, chamado Nelson Rodrigues Filho, foi condenado à prisão perpétua, porque era um militante de um partido clandestino de esquerda, de extrema esquerda. E isso fez com que o Nelson... Hein? Ele está envolvido em sequestros, ele está envolvido nisso. E ele consegue, o Nelson Rodrigues consegue, com o Médici, né, que era ligado ao Médici por causa do jogo, ele consegue a libertação do filho. E há uma frase linda do Nelson Rodrigues Filho, que a gente merece respeito. Ele diz: eu não luto pela minha liberdade, eu luto pela liberdade do povo e dos meus companheiros. Então, o senhor conseguiu a minha absolvição, né? A minha liberdade, mas eu só saio daqui junto com os companheiros, com meus companheiros. E ele não sai, cumpre, só vai ser amnistiado muito depois. Outra coisa interessante dessa contradição do pensamento do Nelson, como artista, como pensador, como memorialista e como crítico político, é que ele é um espelho da anistia. Ele trabalha e se engaja pela anistia. Quando o governo da ditadura quer dar uma meia anistia, diz: não existe meio perdão. Ou você perdoa ou não perdoa. Ou você faz anistia geral, irrestrita e ampla, ou então não aceitamos. Então, aquele cara ligado ao Médici, que escreveu sobre o Médici, etc., muda a posição dele, porque foi atravessado mesmo por essa tragédia de um filho condenado à prisão perpétua. Não é? E também porque as amizades, ele era amigo de Antônio Calado, ele era amigo do Hélio Peregrino, amigo do Otto Lara Rezende, amigo do Fernando, dessa gente toda da esquerda, da militância, amicíssimo dos psicanalistas todos, e fazendo gozação com os psicanalistas, com os padres de passeata, entende? Com a educação sexual nas escolas, que deveria ser a educação para o amor e não a educação para o sexo. Enfim, ele tem algumas posições que colocam nessa, né? Defendendo, por exemplo, o cara que era o nosso, que foi tão criticado pela direita, que é o, pela direita ou pela esquerda, que é o, aqui, né? O Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, né? Aí ele defende o Gilberto Freire e tal. Então, ele é uma figura realmente polêmica e contraditória. Mas você tem toda a razão, no sentido de... O fato de ter muita propriedade sexual é um componente, um contrassenso, sabe? Muda de ser Nelson Rodrigues em relacionar. O reacionário também tem a E ele... não tem contradição. É verdade, ele tem contradição. É verdade, é verdade. E o Nelson, tanto no plano da sua existência social, quanto no plano estético, a contradição elevada. Em si, ao ponto, é verdade. É infinitesimal. É verdade. E eu coloquei aqui o reacionário apenas para colocá-lo em relação à esquerda, né, como um homem de direita, centro-direita, e também para falar, para fazer essa... Eu acho que nunca ninguém fez essa polaridade entre o reacionário antológico e o reacionário ontológico, que é o caso que ele é mesmo, na minha concepção, esse homem que é reacionário no sentido de que não é nem conservador, é que não acredita, é um descrente. Mas acho que ele escrevia crônicas diárias e ele escrevia contos diários. E ainda tinha crônica de futebol, também quase que semanal.
Então era um homem que vivia de escrever e que nas horas vagas só escrevia teatro. E ele dizia: se eu pudesse, escreveria só teatro, mas eu preciso sustentar os meus filhos. E ele teve alguns. Dois com a oficial, e mais uns três com a amante, e ainda mais uma outra, uns 4 ou 5 filhos ele teve. Morte pela boca, Nelson Rodrigues. Qualquer pontualidade o irrita. Quando Luísa chegou, com uma atraso de meia hora, Egberto explodiu. Demoraste. Puxa. Luísa pôs a bolsa em cima da mesa, arrancou as luvas, sentou-se nervosa, zangada, e disse: quase não vim. Ele perguntou: por quê? Ergue-se possessa, ele diz: por causa do animal do meu marido. Imagina tu! Não foi um emprego hoje, imagina, ficou em casa. Egberto empalideceu, assustado. Ele ficou em casa. Vê lá se ele não te seguiu, se não anda aí, por aí. Então, mais calma, Luísa explicou que não havia perigo, porque o Chaves, o marido, estava em casa, doente, de cama. Egberto esfregava as mãos numa satisfação profunda e dizia: teu marido está doente, teu marido está doente. E ela dizia: pois é, e queria que eu ficasse em casa, vê se pode. Uma gripezinha muito reles. Bem, de amargar. Na sua irritação nervosa, Luísa chegou mesmo a chorar. Egberto, que já sabia da sua imensa infelicidade matrimonial, veio assim por trás, abraçada, beijou-a no pescoço e pronto. Num instante, esquecia a sua imensa frustração matrimonial. Meia hora depois, Luísa estava diante do espelho, retocando a pintura dos lábios. E em dado momento, Luísa suspira: ai, meu Deus, a mulher que traz sofrendo muito. Conheciam-se os dois há 1 mês e meio. Preliminarmente, ele achou a pequena meio sem graça, enjoativa. Os amigos viviam dizendo: sim, é enjoativa, mas ela te olha muito, ela te dá muita bola. Embora lisonjeado, ele se fazia de superior, de inconquistável. Não me interessa. Um dia, porém, um conhecido veio com a notícia: ô, Egberto, tu sabes que essa tal fulana que te olha muito, ela é casada? O mesmo, Egberto, que era ralo, quase inexistente, cresceu de uma maneira fantástica. Ele puxou o informante pelo braço, levou ao fundo de um café e lá, num campo conspirativo, teve, por assim dizer, a biografia relâmpago da pequena. Ele soube que o marido dela era um tal de Chaves. Um sujeito vago, de peito fundo, com propensão para tísico, de olho brilhante e lábio trêmulo, Egberto já admitia: sabe que tem uma certa graça em cima da mulher dos outros. O amigo piscou o olhar. Então, pronto, cara. O Egberto era um rapaz de escassa experiência amorosa. E foi a condição de casada que o atraiu em Luísa. Ele passou a retribuir olhar. 3 ou 4 dias depois tinha o primeiro encontro numa sorveteria da cidade. Desde o princípio, Luísa dizia horrores do seu marido. Ai, meu, que merda. Quem tem o marido que eu tenho, nem precisa usar aliança. Impressionado, Egberto batalhava: pois é. E ainda recebe contra o divórcio. O amigo do café, confidente do tal romance, antecipou-se: olha, Egberto, eu tenho aí um apartamento para ter acesso. Eu posso te emprestar, eu te empresto meu apartamento. Mas ele impôs uma condição: eu só te empresto meu apartamento se depois que você for com ela para lá, você vai me contar. Você tem de me contar. Tem de me contar tudinho. E o que houve no caso, de bom no caso, foi a sua insólita facilidade. Em nenhum momento a Luísa resistiu.
Essa gana de trair, essa urgência de pecar, assombrou o Egberto. Logo na primeira noite, ela o surpreendeu anunciando: Olha, eu faço questão de telefonar daqui para o meu marido. E de fato, ela pegou o telefone, fez a ligação com uma desenvoltura. Mas ela fez a ligação com uma naturalidade, com cinismo, quase doce. E ao telefone, conversando com o marido, ela ainda brincou: Meu marido, se você soubesse onde eu estou. Do outro lado da linha, o pobre diabo, na prescrição de alguma pilhéria havia, e dizia: meu avô, sossega, leoa, sossega, leoa. E não se passava um dia sem que Luísa não dissesse: já, pontuada. Como não mencionasse fatos objetivos. É que Pedro quis saber: Mas afinal de contas, Luísa, o que esse cara te faz? Ou o que esse cara te fez de concreto? E ela suspirando: Ai, meu amor, é melhor nem tocar nesse assunto. No café, com os amigos, o Egberto baixava a voz e dizia: Olha, cara, eu tô saindo aí com a mulher casada e ela me disse que o pai dela é um monstro. Ela só vai porque ele é um monstro. E, súbito, começa a acontecer o pior, o tédio. A verdade é que Egberto já ia aos encontros com a Luísa com certo esforço. Com certo esforço. Ao lado dela, até bocejada. De uma maneira contínua e escandalosa. Luísa não reclamava. Por favor. Quem vê pensa que eu te dou sono. Ora, bolas. Ao mesmo tempo, esse declínio de interesse facilitou a crise de consciência. De noite, em casa, era sozinho, dizia, não se faz isso com o homem. E, como se não bastasse, houve uma coincidência arrepiante. O amante é apresentado ao homem que traiu. Apertou a mão do outro com remorso de Judas. Ainda perguntou como se tivesse ouvido mal: O senhor é o Charles? O outro, com a sua respiração certa de asmático, com um peito de menino, confirmava, por inteiro insatisfação: É sim, eu também sabe. É Sigismundo Charles. Entraram os dois no bar próximo, com a alma nos pés. Egberto procura sentir naquele rapaz esquálido a sombra do monstro. Todavia, o Charles parece um simples, um doce, uma pessoa térfida. E súbito, não sei a que propósito, ele rompe a falar da esposa que tem. Ele diz: senhor Egberto, minha mulher santa, minha mulher é uma santa. Se o senhor, é só o senhor vendo, viu? Tem por mim uma dedicação. Ei, que dedicação, é uma santa. Por alguns instantes, o Egberto lívido suspeitou de alguma ironia. Diogo, mas ele logo viu que não. E quando o pobre diabo saiu, o Egberto se agarra aos amigos que os apresentaram e pergunta: Me diz uma coisa, por favor, é verdade que esse cara aí, o Chaves, faz miséria com a mulher dele? O amigo saltou: O Chaves? Que parecia o Chaves? Não, o Chaves é o anjo dos anjos. Ele seria um autêntico São Francisco de Assis. Egberto despediu-se. E dessa noite ele não conseguiu dormir. É o colo. No dia seguinte ele força o encontro com a pequena. E ele entrou como ele quer, se agarra aos amigos da planeta e pergunta: Me diz uma coisa, é verdade que esse cara aí, o Charles, faz miséria com a mulher dele? O amigo saudou: O Charles? Que vai ser o Charles? Não, o Charles é um anjo. Ele seria um autêntico São Francisco de Assis. Egberto desfez. E nessa noite não conseguiu dormir. Eu fui. No dia seguinte ele só foi pouco qualquer. E ele entrou com o helicóptero de dia de sola. Olha aqui, Luísa, tem uma mulher, tem o direito de caluniar o seu ar. Foi uma cena apenas. Luísa explodiu os sons e finalmente fez a correção total. Com a sensação de úlcera no estômago de que não entendeu.
O que aí você realizava? O que aí era justamente a não reação do mar. Essa nobreza, esse marido, sempre terno, sempre compreensivo, sempre nobre, sempre manso, mas incapaz de uma reação, incapaz de uma maldade, incapaz de uma relação. Abraçado a Luiz é esse meu tipo. Também. Você é tranquilo. Ele é bom. Ele é bom, mas é bom demais. Ele é bom demais. Frio por dentro, incomovível. Ele cantava sua pequena. Olha, a partir de agora, não quero mais nada disso. Foi a nossa última vez, não posso. Sim, não. Luísa sentia que ali o perdia para sempre e se foi assim dizendo: Ah, você já não se vê agora, não é? Mas eu sei por quê. E ela própria respondeu: Porque você se cansou de mim. É isso. Você se cansou de mim. Por isso que você ainda me dá fora. Mas olha, eu te digo, eu não sou mulher que se chute. Espere na volta. Você cachorro. Abriu-nos. Você cuspiu no rosto. Sem dizer uma palavra. Ele recolheu isso. E uma tristeza opa, enxugou a própria face. Fora de si, Luísa saiu dali do lugar da traição e foi se encontrar com o marido. Foi buscar uma viagem. No emprego. Chegou no emprego dele e disse: Meu marido, vamos para casa. Ela está em casa, trancada no quarto. E ela começou: Eu tenho algo a lhe dizer, meu marido. Isso, assim, ocultando uma vez o nome do homem. E ela estava soltar, chorando disso, na barriga. Bem, agora, meu amor, você sabe de tudo. Você sabe que eu traí você. Muito bem. Você achou que evidência? Se vale pro homem lá. Ela disse: Eu traí você. E você me deixou? O que eu em seguida foi você me descrever. O marido se lançou nos braços da mulher. Com a cabeça ponçada do seu peito, ele soluçava como uma criança e olhava para ela e dizia: Cuidado, senhor. Cuidado, senhor. Luísa sempre contava com o perdão do marido, mas todavia ele enfureceu, sempre viu. Coitadinho. Porque essas lágrimas que o homem já perdoar, ela não tem mal. Para com essa choradeira. E meu amor, quem ama não julga. Eu sou quem ama. Agora, essa enfiada nos trai. Eu não posso julgar. Quem ama não julga. Então, da sua cólera contida, Luísa o segurou pela cola e sacudiu. Que você vai por a mim? Eu até acredito. Mas ele, meu avance, ele tem de pagar por Deus. Ele tem que fazer direitinho. Charles vai ser feliz. Na sua dor de marido, ele só pensava com a esposa, destruindo sumariamente o ombro. Tremeu ao ouvi-la dizer: Meu marido, você precisa ir lá se encontrar com meu anjo. Matado, você precisa matar. Ele esbugalhou os olhos, como se achasse aquilo absurdo. Alguém vai se matar, alguém. Ele indignou-se. Mas a mulher passou a noite inteirinha, obedecendo e feliz, e argumentava: Com que cara eu posso viver daqui por diante, sabendo que ele vive? Está a cera dos gênios se esfriando. Vai lá, meu marido, vai lá. Ele desejou, vai lá. Vai. Pela manhã, já esclareceu. E foi até a dele. Amanhã o levou. Nossa, a mulher o levou até o portão e disse: Bate o relógio. Sim, aí no tiro o relógio, vai lá e dá um tiro. Mas olha, eu faço questão, hein? Que seja um tiro da porra. Tiro. Filha. Não. Ao dobrar a esquina,
Chaves experimentavam uma espécie de alucinação auditiva. Ele ouvia a voz da mulher dentro dele a repetir: sucesso se for da boca. Introduza o cano na boca. Então, ele não resistiu mais. Encostou-se numa parede. E uma dona de casa, que aparecera numa janela próxima, viu quando aquele homem sacou um revólver, introduziu o cano na própria boca e deu um tiro na boca.